Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã para falarmos de um tema que é pregação, sim, mas é ao mesmo tempo formação. Nós iremos falar a respeito da cultura da morte. O que é a cultura da morte? Esse termo cultura da morte foi usado várias vezes pelo Papa São João Paulo II para descrever toda essa realidade que nós estamos vivendo nos tempos atuais. A gente vê que existe verdadeiramente uma espécie de cultura da morte. Essa cultura da morte se manifesta, por exemplo, nos jovens, através de escolhas que tiram a vida do jovem. Quantos cometem suicídio? Nós falávamos ontem, não é? No Fala Aí, um dos temas era o suicídio. Quantos jovens se destroem através do uso de drogas? Quantos se destroem pelo sexo desregrado, contraindo doenças? Mas quantos se destroem, sobretudo espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte, que é o que está na raiz de tudo. Mas não somente acontece essa destruição do jovem por acaso, porque o jovem é frágil, então o jovem, está acontecendo isso com os nossos jovens, qual é o problema? Não. Existem causas, e causas bem identificáveis das coisas estarem assim. Não existe esse negócio, sempre foi assim. As pessoas sempre cometeram suicídio, as pessoas sempre tiveram sexo desregrado, as pessoas sempre usaram entorpecentes, as pessoas sempre fizeram divórcio. Não, as pessoas sempre fizeram, mas não nessa estatística, não nesta proporção, a tal ponto que isso se torne a cultura dominante. E aqui que está a ideia por trás de cultura da morte. Eu quero que você perceba que existe uma cultura de autodestruição, autodemolição na juventude, mas não somente na juventude, na sociedade em geral, mas na juventude isso é gritante, isso é perceptível. Outro dia, eu estava num lugar, não vou dizer o lugar aqui para não ficar estigmatizando lugares, mas eu estava num lugar, numa dessas cidades grandes do Brasil, em que havia uma aglomeração de jovens. Parecia que eu estava no cenário de filmagem de The Walking Dead. Era realmente The Walking Dead. Era uma coisa assim impressionante. Saíram fazendo, chamando gente esquisita de tudo quanto é lugar, a forma de se vestir, a forma de mutilar o próprio corpo, a forma de se desfigurar com roupas, o penteado do cabelo. E não vem me dizer que eu estou dizendo isso porque eu estou com inveja e não tenho cabelo. Um negócio, não tem outra palavra, me desculpem a palavra, mas é a palavra do dicionário, é uma coisa monstruosa. Aquilo ali realmente, assim, a cultura de certos grupos da juventude, e isso está se tornando cada vez mais presente.
é a cultura do The Walking Dead, é uma coisa maluca. As pessoas não dão mais valor para a própria vida delas. E eu acho que ao descrever isso, você que é jovem, você está compreendendo que eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Quantas e quantas vezes a gente vê isso acontecer. Mas não somente. A cultura da morte vai se manifestando também, não somente nos jovens. Se ela hoje está se manifestando nos jovens de forma gritante, é porque já há décadas atrás, ela já se manifestava na sociedade de outras maneiras. Por exemplo, vejam a cultura da morte. A cultura da morte, quando você olha para a gravidez como uma tragédia. Eu me lembro uma vez, atender uma senhora, e ela veio lá, chorando, aos prantos. O que é que foi, minha filha? Ai, padre, eu engravidei. Eu disse, parabéns. Não, parabéns não. Aí eu pensei, vá, tudo bem. Ela é solteira, né? Você é solteira? Não, eu sou casada. Ah, bom, então pera lá. Então vai ver que a criança não é do marido, não é? Não, está chorando. Então, a criança é do seu marido? Sim! Então parabéns, minha filha. Não, padre, eu não podia engravidar agora. Por que, minha filha? A orientadora do meu mestrado vai me matar. Mas minha filha, você faz mestrado outra hora. Você não vai morrer se não tiver mestrado. Você não vai morrer se não tiver mestrado. Só que eu quero avisar você uma coisa. Mestrado você pode fazer com 60 anos. Engravidar com 60 anos vai ser difícil. Então faça primeiro as primeiras coisas. Mas vejam a cultura da contracepção. Vejam a cultura do aborto, que vai entrando. E vai entrando, e não vai entrando assim, faz parte dos tempos modernos. Não, não é os tempos modernos. Nós vemos com toda clareza que existe uma promoção cultural dessa realidade. Você veja, por exemplo, uma das coisas mais claras é, por exemplo, no Brasil, o aborto. O brasileiro, a brasileira é maciçamente contrária à descriminalização do aborto. Para o brasileiro, descriminalizar o aborto é uma tragédia, está errado. O aborto precisa continuar sendo crime. Essa é a opinião do brasileiro em geral e é a da maioria, me desculpe, esmagadora. Nós estamos falando de mais de 90% dos brasileiros. Os brasileiros estão contentes com a legislação do Brasil do jeito que ela está e não querem mexer. E por que as pessoas que promovem a cultura da morte sabem disso, então ficam procurando uma forma de abrir uma brecha para que passe a coisa. Tentaram durante as últimas décadas, tentaram no legislativo. Agora que viram que não vão conseguir, a bola da vez é o judiciário. E então querem, porque querem passar no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a argumentação, o aborto
Mesmo que a maioria não queira o aborto é um direito das minorias. E vocês estão oprimindo as minorias que querem fazer aborto. Meus queridos, acontece o seguinte: também existe minoria que realiza crime organizado, também tem minoria que faz tráfico de droga, também tem minoria que faz assassinato. Vocês já notaram que a maior parte dos brasileiros não mata ninguém? Que a maioria das pessoas que você conhece nunca mataram ninguém na vida? Que não são homicidas? Que a maior parte das pessoas que você conhece, que eu falo aqui homicídio, o crime tecnicamente falando, né? Você tem uma pessoa lá e vai e pá, mata essa pessoa. A maior parte dos brasileiros nunca fez isso. É uma minoria. Vamos defender o direito das minorias. Homicidas unidos jamais serão vencidos. Homicidas unidos jamais serão vencidos. Não. E o crime organizado? O crime organizado é uma minoria no Brasil, não é? A máfia. O crime organizado não é uma minoria? Criminosos unidos jamais serão vencidos. Criminosos unidos Gente, isso não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque tirar a vida de crianças no ventre da mãe não é um direito. É que vão inventando novos direitos para conseguir empurrar a agenda deles para frente. Então agora, como falar direito ao aborto é feio, então a gente inventa uma linguagem mais bonita, mais palatável, mais aceitável socialmente. Direitos sexuais e reprodutivos. Não é bonito? Eu tenho meus direitos sexuais e reprodutivos. É muito mais bonito do que dizer direito ao aborto. Direito sexual reprodutivo. Mas, meus queridos, a ciência nos mostra que uma criança no ventre da sua mãe, a partir da concepção, já é uma vida humana, em si mesma, independente da vida da própria mãe. A mãe só dá para aquela criança nutrição e oxigênio. É isso que a mãe dá. Deixa eu explicar para você como é que acontece isso. Vamos lá. Todo mundo aqui já comeu ovo frito, sim ou não? Muito bem. Mas acontece que às vezes aquele ovo de granja, não é? É diferente do ovo da galinha caipira. Porque a galinha caipira, o pintinho da galinha caipira não faz pio, faz pir. Pir. Né? A galinha caipira faz pir. Por que é que o ovo de granja é diferente do ovo da galinha caipira? Muitas vezes você vai lá e faz o seu ovo frito, que era o ovo de uma galinha caipira criada ali no pátio, né? No quintal da sua casa, lá no terreiro da sua casa. Muito bem, você parte o ovo e você vê que tem um pontinho na gema do ovo. Aquele ovo foi fecundado, não é? Aquele ovo, o galo acasalou com a galinha e aquele ovo foi fecundado. Muito bem. Quando a galinha coloca um ovo fecundado, se você comer o ovo frito, não é muito diferente do ovo não fecundado. Estamos de acordo? É razoavelmente a mesma coisa, sim ou não? Muito bem. Acontece o seguinte, que se ao invés de fazer o ovo frito, você pegar aquele ovo e colocar para a galinha chocar, sem que a galinha ponha mais nada ali dentro, sai um pintinho, sim ou não?
Mas não é uma mágica? Não é uma coisa fantástica? Não é uma coisa assim? Não, mas para pensar. Olha o ovo frito e olha o pintinho. É uma diferença absurdamente grande, sim ou não? E no entanto já estava ali a vida daquele pintinho, sim ou não? Ah, padre, então quer dizer que comer ovo frito fecundado é o assassinato de um pintinho? Não. Por quê? Porque comer galinha frita também não é assassinato. Todo mundo, a esmagadora maioria das pessoas, com todo respeito aos vegetarianos, não é? Mas a esmagadora maioria das pessoas come galinha frita, sim ou não? Eu estou sendo preconceituoso, intolerante, do outro planeta, dizendo alguma coisa que não é óbvia para todos os senhores? Alguém vai para a cadeia por matar uma galinha? Não. Por quê? Começa aqui a questão da cultura da morte. As pessoas não sabem mais distinguir a verdade das coisas. O pai da mentira, Satanás, que é homicida desde o princípio, cultura da morte, ele começa com a mentira. Ele começa nos tirando da verdade das coisas. Daqui a pouco eu volto para o que eu estava dizendo do ovo da galinha lá, mas eu quero fazer esse parêntese espiritual aqui para você entender. Deus disse uma verdade para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus chegou e disse assim: criançada, seguinte, chega aqui. O que foi? Tem esse jardim lindo aqui, pode comer de tudo, mas essa árvore aqui é venenosa, se você comer vai morrer. Tudo bem. E ficaram felizes. Vocês estão entendendo que isso é uma metáfora que está lá na Bíblia para ensinar uma coisa. O que aconteceu, que é a desobediência à verdade de Deus, que trouxe a morte para nós. Está claro isso? Chega a serpente, Satanás, e diz: mas vocês não vão comer dessa árvore aqui? Não, Deus disse que é venenoso. Que veneno que nada. Vocês vão ser como Deus. Mentiu. Porque ele queria o quê? A morte. Adão e Eva comeram, a morte entrou no mundo. O pai da mentira corta o nosso relacionamento com a verdade, consequência, entra a morte. Se ele quer implantar a cultura da morte, a primeira coisa que ele tem que fazer é mexer na nossa capacidade de ver a verdade. Ora, nós estamos perdendo a capacidade de ver a diferença entre um animal e um ser humano, gente. Isso é alarmante. Isso é preocupante. Meu querido, minha querida, a verdade é que o ser humano tem uma dignidade superior ao animal. Se você não enxerga isso, meu irmão, me desculpe. Você perdeu a noção da verdade. Tá? Você perdeu a noção da verdade. Eu me lembro, por exemplo, de um jovem, uma vez, assistindo no YouTube vídeos violentos, porque infelizmente tem na internet, nas redes sociais, esses vídeos violentos de uma pessoa matando a outra, sangue correndo, faca, decapitações, essas coisas. Infelizmente esse conteúdo violento termina aparecendo nas redes sociais. E então, acidentes horrorosos, e esse jovem assistindo aqueles acidentes horrorosos, aqueles acontecimentos ali, assim, de pessoas estraçalhadas, rindo, quebrou a cara, olha lá, olha só o cara, olha lá, olha lá, olha lá o cara, olha lá, olha lá, olha lá. Esse mesmo jovem, circulando na rua da cidade, viu um cachorro atropelado. E disse:
Pô, meu, cara, eu fico muito mal, cara. Olha lá, o cachorro, meu, véi, é demais, véi. Ó, cachorro, meu, cara. Gente, eu também fico chateado quando vejo um animal atropelado. Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você ser insensível com seres humanos trucidados e ficar completamente abalado por ver um animal atropelado. Como se no seu almoço não tivesse um bife. Claro que ninguém vai comer cachorro. Por que para nós é totalmente impensável? Sei lá nas Filipinas, por exemplo, quando eu fui, agora vai ter Dia Mundial da Juventude no Panamá. Quando eu era jovem, tinha cabelo, né? Padre jovem. Em 96 nós tivemos o Dia Mundial da Juventude nas Filipinas, né? E entre as várias iguarias me ofereceram, né, da comida asiática, me ofereceram um cachorro. Não, né? Não dá, né? Por quê? Porque na nossa cultura nós temos um relacionamento afetivo com os cachorros. O cachorro mora dentro de casa, né? E para nós é uma coisa assim que mexe conosco afetivamente. Se a gente tivesse uma vaquinha querida que morasse dentro do nosso apartamento e a gente convivesse com ela, a gente também ia ter uma ligação afetiva com a vaquinha e não ia querer comer o bife dela, ok? No entanto, já que nós não temos ligação afetiva nenhuma, nem com a vaca, nem com o frango, nem com o porquinho, né? Então, na ceia de Natal, você tinha lá o peru, né? Por quê? Porque você não tinha relacionamento afetivo com o peru, e você comeu o peru de Natal. Mas isso é só uma questão afetiva. O fato é que a dignidade do ser humano está acima da dignidade do animal, porque o ser humano, ele conhece a verdade, ele ama, ele tem uma alma racional, espiritual superior. Jesus se fez homem, nos chama para a vida divina, e portanto a dignidade do ser humano é uma dignidade muito grande, maior até, em certos aspectos, do que a dignidade dos próprios anjos, porque Jesus se fez homem e não se fez anjo. Se nós não enxergamos a nossa dignidade, seja filosoficamente, porque somos racionais, temos capacidade de amar, temos uma realidade espiritual dentro de nós, seja religiosamente, porque Jesus se fez homem, porque morreu por nós na cruz, etc e tal. Se você não vê a dignidade de um ser humano e não vê a diferença entre um ser humano e um animal, então faz o seguinte: se você está achando que a dignidade é a mesma, os animais têm a mesma dignidade de um ser humano, muito bem, então nunca tome um antibiótico, morra, porque você não vai matar as pobres das bactériazinhas. Morra você, para dar a vida às pobres bactérias, porque todas as vezes que você toma um antibiótico, você está fazendo realmente você é um genocida bacterial. Todas as vezes que você passa um medicamento no seu curativo, você está cometendo genocídio bacterial. Está entendendo? Então, vamos compreender. Não mate as formigas que estão dentro da sua casa, nem os mosquitos que vêm picar você. Também não deixa quietinho os pobres dos vírus, das bactérias, as lombrigas também. Tá? Bicho de pé, piolho, tudo isso. Você para de matar os bichinhos. Você para de matar os bichinhos. Agora, qualquer um, pelo menos a maior parte das pessoas, vê que aí nós chegamos no absurdo, sim ou não?
A vida torna-se impossível, sim ou não? Então, muito bem. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, temos uma dignidade superior à dos animais. Se eu posso comer um ovo frito, não quer dizer que eu possa comer a carne de um outro ser humano frita. Estamos de acordo? Eu acho que nesse ponto de enxergar essa diferença, aí a gente ainda está na verdade. Eu acho que ninguém chegou a esse ponto assim. Muito bem, vamos lá. Segundo ponto que eu gostaria de falar para vocês, uma novidade científica descoberta internacional, um negócio fantástico, publicado, foi uma bomba. Assim, uma novidade nas revistas científicas do mundo inteiro. Descobriram uma coisa: que quando um homem se une sexualmente com uma mulher, nascem crianças. É uma descoberta. Já ouviram falar disso? Fala assim, oh. Ficou admirado? A admiração está pouca, não está? Fala assim, oh. Fecha a boca, não fica com o queixo caído. Boca aberta. Isso. Vejam. Quando o espermatozoide masculino, lá no tubo uterino da mulher... Gente, o corpo da mulher é o santuário da vida. Que coisa fantástica. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, lá no tubo uterino da mulher, acontece o milagre da vida. Naquele momento, Deus cria uma alma do nada. Desculpe, homens, esse milagre não acontece no nosso corpo, acontece no corpo da mulher. E é por isso que o corpo da mulher é o santuário da vida. Deus cria uma alma do nada no corpo da mulher. O homem ajudou no processo, mas é no corpo da mulher que é o santuário da vida. É um santuário sagrado. E é por isso que o diabo gosta de profanar o corpo da mulher. Porque ele gosta de profanar tudo aquilo que é sagrado. A ofensa é maior quando a realidade é mais sagrada. A ofensa a Deus. Volta. O espermatozoide vai lá e fecunda o óvulo. Quando o ovo humano, atenção, já não é mais óvulo. Quando o espermatozoide fecunda, não é óvulo, é ovo. Quando o ovo humano fecundado, acontece a fecundação, este ovo humano, ele tem um prazo de 7 dias para entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe. Aquele ovo humano é igualzinho ao ovo da galinha, já tem tudo ali. A única diferença é que o ovo da galinha é macroscópico, dá para a gente ver. Sim ou não? E o ovo humano é microscópico, não dá para a gente ver. Por isso, porque o ovo do ser humano é pequenininho, precisa, ali só tem comida, só tem alimento suficiente para 7 dias. O ovo da galinha não, tem alimento para o processo gestacional inteiro. Ok? O processo de geração do pintinho, já está tudo ali. A galinha só tem que chocar para manter a temperatura, e o ovo tem que continuar com os poros respirando. Se você pegar um ovo fecundado, que a galinha está chocando, mas você pegar e pintar esse ovo, fechando os poros do ovo, ali não nasce nada. Por quê? Porque existe uma porosidade na casca do ovo para receber oxigênio. Não é? Então, o ovo do pintinho, ele tem tudo para o processo de geração inteiro. O ovo humano só tem 7 dias. Mas eu não sei se você sabe, em uma semana não dá para gerar um ser humano. Ok?
precisa de 9 meses. Sim ou não? Então essa criança, o nome técnico é embrião, né? Esse embrião, ele tem que descer do tubo uterino da mulher e tem um prazo de 7 dias para fazer um processo que cientificamente é chamado de nidação. Nidação quer dizer o seguinte, fazer um ninho. Ele tem que entrar em contato com a parede do útero da mãe, chama-se endométrio. A parede do útero da mãe. Ele tem que entrar em contato com a parede do útero da mãe para ali receber oxigênio e alimento. Senão ele morre. Ele tem um prazo de 7 dias. Ora, ninguém duvida que quando você faz um omelete e quebra um ovo fecundado de uma galinha, você acaba de impedir que um pintinho se desenvolva até o fim. Sim ou não? A galinha vai pôr mais alguma coisa ali dentro? Não. Já está tudo ali, sim ou não? A mesma coisa acontece com o ser humano. Já está tudo ali. A única coisa que a mãe vai fazer é oxigênio e alimento. Qualquer médico diz para a mãe gestante: olha, você precisa comer por 2. Cuidado com os remédios que você tomar, porque você toma o remédio para você, toma para o bebê também, porque a placenta não é capaz de filtrar tudo. Muita coisa passa e vai terminar prejudicando a gestação do seu filho. Antes de tomar um remédio, consulta o médico. Não vai tomar qualquer remédio, porque você não está alimentando só você está alimentando um bebê, sim ou não? Portanto, é uma vida humana que está ali. É uma vida humana. Isto quer dizer, minhas senhoras e meus senhores, e deixa eu falar agora, que nós temos que ver que faz parte da cultura da morte atual uma coisa chamada anticoncepcional. Os anticoncepcionais, seja por pílula, seja por injeção, seja por adesivo, seja qual for o método que você usa para anticoncepcional, deixa eu avisar você. O anticoncepcional é uma pequena bombinha de hormônios, ok? Tem ali hormônios. Vários hormônios, 2 hormônios principais. O primeiro hormônio principal, ele quer evitar aquilo que o nome diz, anticoncepcional. Ou seja, ele quer impedir a concepção como? Evitando uma coisa chamada ovulação. Então age no ovário para que o ovário não ovule, e não ovulando não tem óvulo, e não tendo óvulo não tem concepção. Se não tem concepção, não tem criança. Estão de acordo? Mas acontece que eles colocam bem pouquinho desse hormônio, porque senão o corpo da mulher vira uma confusão. Bem pouquinho. Isso quer dizer que existe uma boa probabilidade, um percentual alto, de que esta mulher termine mesmo assim ovulando. Mas aí entra o número 2. E o número 2 quer dizer o quê? Um outro hormônio que impede o processo de nidação. Isso quer dizer que a criança já existe, a criança foi concebida, a criança tem 7 dias de prazo. Quando a criança vai lá agarrar na barriga de mamãe, o segundo hormônio muda a textura do endométrio da mãe e acontece um microaborto do tamanho de meio grão de arroz. Mas é um aborto. Por quê? Porque aquela criança já existia do mesmo jeito
que no ovo que a galinha põe, fecundado, já existia o pintinho. Portanto, você que é contra o aborto, pense bem no que você está fazendo, tomando anticoncepcionais. Ai, padre, mas aí agora, padre, e agora o meu médico está mandando, e agora... Olha, não sei, eu não vou entrar na questão médica, eu não sou médico. Existem várias soluções para vários problemas, procure a solução com seus médicos. A única coisa que eu vou lhe dizer é o seguinte: se você tivesse no quarto ao lado o seu bebê, no berço, e alguém dissesse, se você tiver relações sexuais com a sua esposa, com seu marido, na hora que você tiver relação sexual, o seu bebê morre, você vai ter relação sexual? Essa não é a solução, não estou dizendo que não vamos fazer sexo mais nunca, não é isso. Primeiro tenham coragem de ter filhos, comecemos por aí a história. Não é? Tenham coragem de ter filhos. Mas a segunda coisa, não está querendo ter filho? Então pelo menos você não é cristão, não quer saber, quer ter sexo mesmo assim, mas saiba o que você está fazendo. Se você é contra tirar a vida de crianças, saiba que no anticoncepcional existe sim uma possibilidade real, um percentual real de que possivelmente você esteja tirando a vida de uma criança com um aborto do tamanho de meio grão de arroz, que você não nota, que no meio do sangue daquela pseudo menstruação está ali, mas você não nota. Quantas pessoas não sabem disso? A gente precisa informar. Vejam como a cultura da morte entra. Ela entra pela desinformação, ela entra pela mentira, ela entra porque você já não sabe mais distinguir a dignidade do ser humano e a dignidade de um animal. Você não sabe mais distinguir a sacralidade do sexo quando ele é feito por um ser humano e o sexo quando ele é feito por um animal. Existe uma diferença enorme. Uma diferença enorme entre o sexo de um animal e o sexo de um ser humano. Vamos lá. Por exemplo, quando um ser humano tem relações sexuais, acontece muitas vezes um fenômeno da pessoa sair daquela relação sexual absolutamente insatisfeita, deprimida, triste, sentindo-se usada e jogado fora. Isso não acontece com os animais. Quando o animal macho tem relação sexual, acasala com o animal fêmea, depois do acasalamento, um não pergunta para o outro: foi bom para você como foi para mim? Não perguntam isso. Por quê? Porque nós, seres humanos, quando os seres humanos têm relação sexual, você não pode ter relação sexual somente com o seu corpo. Você tem que ter relação sexual também usando a sua alma. A sua alma tem que estar engajada naquele ato, porque você é humano, você tem alma. Aquilo precisa significar alguma coisa para você. Você tem que realmente ter ali uma entrega de vida. Por quê? Porque o sexo humano fala. O sexo do animal não diz nada. O sexo humano, quando eu faço sexo com a minha esposa, eu estou dizendo para ela: eu sou todo teu. Mas quando você tem sexo sem compromisso nenhum com aquela pessoa, tanto que a palavra não é mais esposa e esposo, a palavra agora é parceiro e parceira. Quando você tem sexo com seu parceiro,
a sua parceira. Você está dizendo, com o seu corpo, você está dizendo, eu sou todo teu. Depois você levanta e vai embora para casa. Isso cria uma ferida na relação. Se você é namorado e namorada e está tendo relações sexuais fora do casamento, pré-matrimoniais, antes do casamento, dizendo assim, mas eu amo. Cada relação que você tem, você está afundando esse relacionamento. Porque você está dizendo com a vida, eu uso você e jogo fora. Não quero ter compromisso com você. Por quê? Porque a relação sexual une as pessoas. A prova de que a relação sexual une as pessoas, querem ver? Olha aí para mim. Olha para mim. Tem metade meu pai, metade minha mãe aqui. Sim ou não? Meu pai e minha mãe estão unidos para sempre em mim. Sim ou não? Até depois de morto, eu vou continuar sendo filho deles. Sim ou não? Na ressurreição dos mortos, eu vou continuar sendo filho deles. Sim ou não? A relação sexual une. Ela foi feita para unir. E não para usar e jogar fora. O animal não se sente usado e jogado fora, porque animal não tem família. Olha como a cultura da morte entra, quando ela entra na mentira. Na mentira. Nós estamos agora vendo nas nossas universidades, nos meios de comunicação, essa coisa de ideologia de gênero, dizendo assim, nós não somos contra a família, é que nós somos a favor de todos os tipos de família. E vocês, católicos, são bitolados e têm uma visão de família tradicional. Mas nós estamos no mundo moderno e agora não é só mais a família tradicional, papai e mamãe. Existem muitas famílias. Famílias. Homem com homem, mulher com mulher, 2 mulheres, 3 homens, 4 homens, 5 mulheres. É variado. Vareia, como diz lá. Gente, vamos entender a diferença. Existem sim tipos de associações, mas não tipos de famílias. Só tem um tipo de família. A família que tem uma aliança de amor para sempre. E o outro tipo de família é a família onde o outro é descartável. O outro está aí por enquanto. E isso não tem nada contra os homossexuais. Isso também na aspas, heteronormatividade, é a mesma coisa. Não vamos falar dos homossexuais, não vamos falar da comunidade LGBT+. Não vamos falar dessa comunidade, para não dizerem, o padre está sendo preconceituoso. Vamos falar a relação homem e mulher. A relação homem e mulher, se ela é descartável, ela está errada. A família descartável, a família marcada pelo divórcio, a família marcada pelo adultério, a família marcada pelo sexo pré-matrimonial, a família do ajuntamento, a família do estamos juntos até que dê certo, que o amor seja eterno enquanto dure, isto, gente, não é a família. A família é uma aliança de amor até que a morte os separe, no caso do marido e da mulher, e uma aliança eterna de amor, no caso dos filhos e pais e irmãos entre si, porque eu serei sempre irmão dos meus irmãos e sempre filho dos meus pais, e serei sempre pai dos meus filhos. Isso é eterno, não é descartável. É o relacionamento entre homem e mulher que é indissolúvel e só pode ser dissolvido por uma realidade chamada morte, porque existe a viuvez. E pela viuvez, então eu posso me casar outra vez. É esta a realidade criada por Deus. É isso que está no ser das coisas. Mas
a cultura da morte vive do tornar as coisas que são claras em coisas um pouco obscuras. Você não tem mais limite entre uma coisa e outra, você não tem mais identificação, você não sabe mais distinguir um ser humano de um animal, você não sabe mais distinguir um homem de uma mulher, você não sabe mais distinguir uma família de um relacionamento de oportunidade, você não sabe mais distinguir amor de aliança verdadeira com dois egoísmos que fazem uma sociedade temporária. Vejam como é que acontece a cultura da morte e como é que essa cultura da morte está sendo levada para frente. Uma das grandes turbinas dessa cultura da morte, para não dizer que é a maior, chama-se universidade. Eu acho que todo mundo já viu na internet aquelas fotos que o pessoal posta da transformação das pessoas. Eles ficam pegando no pé das universidades federais, mas não é só nas universidades federais que isso acontece, nas particulares também, não é? Mas na internet, nas redes sociais tem esse negocinho, antes da federal, depois da federal. Antes da federal mostra o jovem de um jeito, depois da federal, Walking Dead, né? Ali, quem fez essa coisa está sendo um pouco, digamos assim, reducionista, está fazendo uma caricatura. Não é, a coisa não é desse jeito, ela é mais complexa, porém está mostrando uma verdade. E a verdade é a seguinte: as universidades não estão servindo somente para transmitir ciência, mas também estão servindo para transmitir pseudociência, ou seja, ideologia. As faculdades, o ensino superior, e o que é pior, não é só uma faculdade de ensino superior, também o negócio começa já no ensino médio e fundamental, infelizmente, porque a epidemia vai se alastrando, mas sobretudo no ensino superior se ensina ideologia. E o que é ideologia? A atitude do ideólogo é a seguinte: 2 mais 2 é igual a 5, isso para mim é a verdade, e não adianta o que você disser. Aí você vai, prova para mim que 2 mais 2 é igual a 5. Aí ele faz um argumento, tan, 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 tan. Aí você rebate aquele argumento e diz, não. Aí ele inventa outro, tan, 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 tan. Aí você rebate aquele argumento, ele inventa outro. Porque não adianta, ele já decidiu o que é a verdade. Ele já decidiu. Se você chega para um ideólogo e diz assim, olha, as pílulas anticoncepcionais não são somente anticoncepcionais, elas também impedem a anidação, portanto elas promovem um microaborto, um aborto oculto. O ideólogo vai dizer, não é verdade. Aí você vai e prova. Aí ele inventa outro argumento. Aí você vai e põe abaixo aquele argumento. Aí ele põe outro. Aí põe abaixo aquele argumento, ele põe outro. Por quê? Porque para que você mude de ideia, é necessário que haja uma coisa chamada virtude, gente. E a primeira coisa que colocam na nossa cabeça e no nosso coração é que virtude? Não. Isso já era. Isso é coisa do passado. Isso não existe. Virtude. Antigamente isso era pecado, agora não é mais. Antigamente isso era ruim, agora não é mais. Antigamente fazia mal, agora não é mais. É o discurso da serpente. Antigamente esse fruto matava, agora não mata mais, faz você ficar igual a Deus. Só acontece o seguinte, gente:
Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Imaginem que você vai ao médico. E eu sou o seu médico. Ok? Meus pêsames. Aí você descreve a sua doença, seus sintomas. Não é? Tiago Marcon, vem cá, você é o meu paciente. Minha cobaia. Você está doente? Ops. Para lá. Muito bem. Tiago, que bom que você veio aqui, cara. Ainda bem que você me procurou como médico, porque eu não sou daquelas pessoas fechadas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu tenho uma mente aberta. Olha, o líquido que está aqui nesse copo, Tiago, durante séculos e séculos a humanidade preconceituosa, a humanidade chamou esse líquido de veneno. Rotularam o pobrezinho do líquido, inclusive colocaram um rótulo nele com caveirinha e 2 ossinhos cruzados. Vejam que preconceito, que intolerância para com a diversidade do pobrezinho do veneno. Mas eu já não sou mais dessa visão monolítica, universalista, bitolada. Agora eu tenho uma visão pluriversal. A racionalidade agora vive do fragmento e da incerteza. Eu sou aberto a novas experiências. E eu penso, é a minha verdade. É a minha verdade, Tiago, que esse líquido não é mais veneno, é o teu remédio. Toma. Gente, você tomaria esse remédio? Mas antigamente era veneno, agora não é mais. Por que você não toma o remédio? Porque o que matava há 1 milhão de anos atrás continua matando hoje, sim ou não? Vamos bater palmas para o meu cobaia aqui. Nada. Gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Aquilo que destruía as pessoas há 100 anos atrás continua destruindo e fazendo mal hoje. A igreja, ao ensinar, a igreja católica, ao ensinar a moral que está nos 10 mandamentos, que é uma moral universal, que é o direito natural. A igreja, ao ensinar a revelação de Cristo, a igreja está dizendo para nós: meu filho, minha filha, pare de se maltratar, pare de se fazer mal, pare de se envenenar. Aquilo que fazia mal há 100 anos atrás continua fazendo mal hoje. Ouça a sabedoria dos santos e das santas, ouça a sabedoria do magistério de 2000 anos da igreja, ouça a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nada disso bastar para você, e você não tem fé, ouça a sabedoria da filosofia de 26 séculos no Ocidente, que desde os antigos gregos, antes de Cristo, portanto não cristã, desde os primeiros filósofos, de Tales de Mileto, vem estudando os seres humanos com racionalidade. E se vocês forem ver as virtudes que foram encontradas por esses filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, vocês vão ver que são as mesmas virtudes que nós cristãos pregamos. Existe uma racionalidade, existe uma verdade.
vamos repetir uma frase de nosso Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, a verdade não é de uma ideologia, a verdade não é de um partido, a verdade não é de um governo, a verdade não é sequer de um pregador. Eu passo, a verdade fica, sim ou não? Eu passo. Agora eu tenho que estar disposto a abraçar a verdade, porque ela irá me libertar. Nosso Senhor disse que a verdade liberta, Ele não disse que ia ser gostosa de ouvir. A verdade muitas vezes dói. Eu falei aqui, por exemplo, de uma verdade sobre os anticoncepcionais. Não quer acreditar em mim? Não tem problema. Vá lá, abra a caixa do seu anticoncepcional e leia a bula. Você vai encontrar lá o que eu estou descrevendo. Não precisa acreditar em mim. Não é questão de fé, é uma questão científica. É uma verdade objetiva. Que você pode amordaçar o Padre Paulo, o anticoncepcional vai continuar matando criança. Ai, mas e agora? Eu não disse que ia ser gostoso ouvir a verdade, eu te disse a verdade, agora se vire. Mas padre, e agora? Olha, você quer um conselho? Do coração, de coração, quer um conselho? Tenha filhos. Mas padre, não tem condições, o senhor sabe quanto custa uma criança? Espera lá, você acredita que quando a gente morre, existe o céu depois? Sim ou não? Quem acredita no céu aqui, levanta a mão. Tá bom. Então eu vou te dar uma escolha. Você escolhe, né? Eu estou aqui oferecendo para você 2 planos, tem o plano A e o plano B, ok? Não tem o plano C Premium, só tem A e B, ok? Plano A. Eu quero que você seja bem egoísta, só pense em você, tá? Não precisa pensar em mais ninguém não. Por favor, só pense em você. Plano A. Você é o 10º filho de um favelado, ok? Seu pai não tem dinheiro para dar comida para você. Você é criado na rua, debaixo de viaduto, se agasalhando da noite com papelão. Depois de muita doença, muito sofrimento, depois de apanhar na rua, depois de viver uma vida da gota serena da moléstia dos cachorros, você, que por uma providência divina enorme, é um excelente católico cristão, você morre na graça de Deus e vai para o céu, para viver a felicidade eterna, ok? Está claro o plano A? Plano A, 10º filho de um favelado, uma vida da gota serena, depois o céu, a eternidade feliz, ok? Plano B. Plano B é fácil de explicar. Você nunca existir. Escolha. Nunca existir. Ter uma vida sofrida e ir para o céu, ou então nunca existir. Escolha. O que é que você escolhe? A ou B? Eu nunca encontrei alguém que, crendo no céu, escolhesse o B. Então não escolha para os seus filhos o que você não escolhe para você. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que seu filho fosse para o céu. Você não é capaz de apertar o cinto e diminuir o orçamento familiar. Gente, mas padre, o senhor não faz ideia, padre. Gente, arroz, feijão e ovo frito não vai faltar.
Vai faltar um smartphone para cada um. Mas arroz, feijão e ovo frito não vai faltar. Eu só estou dizendo que nós conhecemos a verdade, e a verdade muitas vezes é dolorosa, e porque ela é dolorosa, nós fugimos dela e ela não nos liberta. Ela não nos liberta. Vejam como a cultura da morte entrou. É uma pedrinha que começou a rolar lá em cima e virou uma avalanche. Hoje nós vemos os jovens se destruindo, cometendo suicídio. Mas onde começou tudo isso? Começou quando os vínculos familiares começaram a se dissolver. O fundador da sociologia moderna é um francês chamado Émile Durkheim. O primeiro estudo científico que ele fez foi a respeito do suicídio, e ele notou o seguinte: as pessoas que têm vínculos familiares fortes cometem menos suicídio. As pessoas que não têm vínculos familiares fortes estão mais propensas a cometer suicídio. É uma questão estatística, eu não estou dizendo que você não tem vínculo familiar forte, portanto você vai cometer suicídio. Não, não é isso. Você não entendeu? Eu estou dizendo que estatisticamente falando, sociologicamente falando, existe um fator de autopreservação do ser humano, de amor à vida, de missão, de alegria de viver, quando a pessoa sabe que ela é chamada a ser família. Aí você chega e diz assim: padre, mas eu não tive nada disso. Meu pai me abandonou, minha mãe me espancava, eu desde pequeno fui abusado, não sei o que, etc. Eu não tenho família. Não tem problema, se vingue dos seus pais e diga: eu vou ser o pai que eu não tive, eu vou ser a mãe que eu não tive. Faça a sua família. Faça a sua família. Quebre essa tradição ruim e comece a verdade da família. Seja o pai que você não teve, seja a mãe que você não teve. Esqueça do seu umbigo. Doe a sua vida, entregue sua vida a Deus e à sua família para salvá-los e levá-los para o céu. Um dia você vai chegar lá no céu, seu filho e sua filha vai chegar para você e dizer: papai, mamãe, eu estou vendo Deus. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, porque eu existo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.